Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. As mudanças necessárias para termos cidades sustentáveis passam pela reestruturação da mobilidade urbana. É sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje aqui no Mobilidade Urbana, que está começando agora. Substituir o crescimento desordenado por políticas públicas que promovam o equilíbrio dos aspectos econômicos e socioambientais é uma realidade em cidades sustentáveis. Repensar a mobilidade e fomentar a redução de combustíveis poluentes são chaves de grande impacto na qualidade de vida da população. Existem diversas fontes de energia limpa que podem ser usadas nos meios de transporte, e a eletromobilidade vem ganhando mais espaço. Há novos modelos de carros híbridos, estações de carros elétricos compartilhados, melhor planejamento de infraestrutura das cidades, maior adesão da população aos novos modelos e diversificação de opções de matrizes energéticas no país. Ainda há muito a ser desenvolvido e os desafios não são pequenos, mas o potencial da eletromobilidade é ainda maior. E para saber como tornar nossa mobilidade urbana mais sustentável, vamos falar com Luiz Alberto Saboia, presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, a City Nova. Mas antes, a gente vai conferir uma matéria especial que o Ilan Gurgel preparou para nós. É com você, Ilan! Desde agosto do ano passado, um aplicativo 100% cearense vem dando o que falar na internet. Ele chega como mais uma alternativa no transporte individual por aplicativo. Só que quem pensa que ele é igual a todos os outros está muito enganado. A nova plataforma tem funções bem interessantes e já apresenta números robustos, indicando que o futuro será bastante promissor. Seguinte, pessoal, eu sou daqueles que realmente levanta a bandeira para algo que é 100% nosso, 100% cearense, tá? Isso quando a gente está falando de comida, quando a gente está falando de humoristas e quando a gente está falando de tecnologia também. É exatamente por isso que hoje a gente veio aqui até a sede da Vise para entender um pouco mais que tipo de aplicativo é esse que promete revolucionar quando o assunto é mobilidade. Aliás, quem vai falar isso não sou eu, é o Pedro, mas pelas nossas conversas aqui anteriores, antes da gente iniciar essa nossa entrevista, o cara já está dizendo então que a Vise chegou para ficar, é isso, Pedro? Chegou para ficar e disruptar parte desse sistema, né, de mobilidade. A Vise, né, apesar de ter um nome meio que internacional, né, é 100% cearense. Na verdade, a fonética da palavra seria Vise, né, que significa Uber em tcheco. Só que perguntar o que é que significa também, que a gente ficou curioso, né? Mas nós atuamos, nossa comunicação toda são com humoristas cearenses, isso para poder aproximar inclusive a comunicação com os nossos motoristas, nossos passageiros, nesse projeto, né, que a gente está trazendo para poder viabilizar uma ferramenta diferenciada, né, que possa atuar justamente nos percalços das pessoas que usam diariamente o transporte por aplicativo no Brasil. Por que a Vise é diferente dos outros aplicativos? A Vise é diferente dos outros aplicativos, alicerçado sobre dois pontos super importantes. Primeiro, que após a gente fazer uma pesquisa de mercado há 7, 8 meses atrás, antes de iniciar nossa operação aqui em Fortaleza, nós percebemos que a preocupação do motorista e também dos passageiros era a segurança. Então, o aplicativo ele tinha que ter mecanismos que garantissem segurança para os passageiros e para os motoristas. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta, uma API de integração e fizemos um convênio com o CIOPS, da qual hoje o nosso aplicativo é o único do Brasil que 100% das viagens são monitoradas pelas autoridades policiais. Legal. Isso é como se, por exemplo, se uma pessoa, o motorista está sendo assaltado, está ocorrendo uma tentativa de assalto ou o próprio passageiro, com apenas um botão, a equipe policial mais próxima daquele veículo vai receber uma mensagem com os dados do veículo, os dados do motorista e do passageiro para fazer uma abordagem
e poder mitigar qualquer risco de um assalto se transformar no latrocínio ou de um assédio sexual poder se transformar no estupro. Então são mecanismos que nós desenvolvemos, inclusive que outros aplicativos já estão estudando em aplicar também a mesma tecnologia, né? E também a questão da base tarifária. As pessoas, muito mais agora por conta da alto índice da inflação, né? O custo por mobilidade tem sido uma fatia importante, né, desse movimento. Nós criamos um mecanismo de que hoje o passageiro consegue pagar menos e o motorista consegue ganhar mais. E a solução para isso foi o quê? Nós estabelecemos uma taxa fixa. Independente do valor da corrida, o motorista sempre vai pagar uma taxa fixa. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo diminuir o valor da passagem do passageiro. Porque nas outras plataformas, essa tarifa chega a ser até 40% do valor da passagem que ele paga para a plataforma. Então, se eu tenho uma taxa fixa que é muito pequena, comparada às viagens médias, não chega a 5% do valor da corrida. Então, isso permite que eu consiga rentabilizar melhor o motorista e consiga cobrar menos do passageiro. Com esses dois movimentos, a gente conseguiu, nesses poucos meses, aí, chegar a 12 mil motoristas na nossa plataforma, mais de 30 mil passageiros, realizamos 160 mil viagens. Então, é um case que, de fato, a gente está muito feliz com os resultados. A plataforma conta com uma série de diferenciais que as concorrentes não possuem. Por exemplo, a possibilidade de se favoritar um motorista quando se gosta dele, aumentando assim a possibilidade de você encontrá-lo em uma próxima viagem. Além disso, as mulheres ganham um olhar todo especial por aqui, já que, pensando na segurança delas, há a possibilidade de uma passageira mulher optar entre ser transportada por um homem ou, em caso de preferência, por uma outra mulher. Alisson, fala pra gente então agora quais são os diferenciais do aplicativo para o motorista. Certo. O aplicativo Vize, ele tem como diferencial principal a segurança que ele presta para o motorista e para o passageiro, com a compartilhamento das viagens com a Secretaria de Segurança Pública, certo? A gente tem um botão no aplicativo que, se a gente apertar, avisa ao administrativo da Vize e a Segurança Pública, né, a Secretaria de Segurança Pública, que a gente está correndo risco ali naquele momento. Então, tanto o passageiro pode fazer isso, como também o motorista. Isso aí é uma vantagem muito grande, porque a gente sempre está ali naquele momento de correr risco. A gente nunca sabe quem é o passageiro que a gente vai buscar. É verdade. Então, ter esse botão a mais, essa função a mais, ajuda muito a gente na hora de transportar o passageiro, né? É verdade, porque é importante que a gente lembre, gente, que é o seguinte, quando a gente fala dessa história de transporte através de aplicativos, eu acho que a gente sempre lembra, a gente sempre foca na história de ser perigoso para o passageiro. Mas a gente precisa lembrar também que quem está dirigindo, ou seja, quem está ali no volante, também são pessoas que resolveram ganhar sua grana, se inscrever nesse aplicativo, que elas também pensam na segurança. É isso que eu achei um diferencial bacana, porque esse botão existe para os dois lados, não é isso? Isso, exatamente. A Andréia é uma das motoristas do aplicativo e, como mulher, super aprova o cuidado. A experiência como motorista de aplicativo vem sendo um desafio, é uma dinâmica diária, é uma diversidade muito grande de tipo de pessoas e é um desafio que a gente enfrenta principalmente sendo mulher. Escolher trabalhar por essa plataforma me traz mais segurança, justamente porque eles têm um botão de pânico, trazem um rastreamento, traz um repasse de ganhos mais justos com o motorista. Então, escolher trabalhar por essa plataforma é uma escolha que nos traz melhores resultados. O que você pode perceber é que tanto motoristas quanto passageiros estão super satisfeitos com o aplicativo, né? Hoje o nosso índice de aprovação aplicativa ela é muito positivo, né? A gente tem investido também no atendimento humanizado, que é uma outra deficiência das grandes plataformas, o acesso dos passageiros e também do motorista com o SAC, né? Com o sistema de atendimento ao cliente. Atuamos com um sistema 100% humanizado, isso permite uma certa aproximação com o nosso passageiro e com o nosso motorista.
E agora nós vamos fazer uma parada rápida, mas daqui a pouquinho a gente volta. É Pai Bola, a gente volta já. Estamos de volta no Mobilidade Urbana. Como sempre, uma entrevista muito bacana para a gente. Hoje eu converso com o Luiz Alberto Saboia, ele é presidente da Fundação City Nova. Luiz Alberto, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, prazer estar falando com você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Vamos lá, você que trabalha com inovação aí todos os dias, explica para a gente o que é uma cidade sustentável, quais os impactos que ela traz para a mobilidade urbana, Luiz. Você pode definir a sustentabilidade de várias formas, ambiental, econômica, desenvolvimento, mas para dar um recorte bem fácil de entender, eu diria que uma cidade sustentável é aquela que concilia o seu desenvolvimento urbano, o seu desenvolvimento econômico com os recursos naturais e preserva a condição de vida das próximas gerações. Então isso diz respeito a uma cidade que preserva sua área verde, seus mananciais, suas áreas hídricas, a qualidade do ar, a sua costa, né, para cidades que são litorâneas. Então, cidades que conseguem conciliar o seu desenvolvimento, mas preservando e até expandindo os recursos naturais para as próximas gerações, são completamente sustentáveis. Acho que esse é o conceito principal. Nós estamos numa cidade muito grande, né? Fortaleza é a quinta capital do país. E ela vem passando por algumas transformações, mas eu imagino que seja um pouco complicado aplicar esse conceito a uma cidade tão grande e já tão estruturada como Fortaleza, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é só de escala, né? Assim, quanto maior a cidade, mais complexo, né? Mas não há outro caminho senão enfrentar esse dilema. Hoje, os impactos, né, de práticas não sustentáveis reverberam no mundo todo, numa escala global, eu falo, por exemplo, das mudanças climáticas, mas numa escala local, eu falo, por exemplo, da qualidade do ar, para dar um exemplo, né? Então, eu acredito que, independente do tamanho, é fundamental que a cidade faça isso. E a melhor forma de fazer isso é fazendo com que cada política pública da cidade, de mobilidade, de infraestrutura, ambiental, de inovação, incorpore essa preocupação com os recursos da cidade e com as futuras gerações. Caminhar pela cidade pode ser uma opção muito bacana para conhecer o local onde se mora. E trocar experiências sobre mobilidade urbana também é muito importante. Está na hora do quadro Ando pelo Mundo. Oi, meu nome é Carla Costa, eu sou arquiteta e urbanista. Eu moro aqui em Roterdã, na Holanda, há 1 ano e meio. E o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho do meu deslocamento no dia a dia. Faço um trajeto para a casa dos meus amigos, para o trabalho, para a escola do meu filho, basicamente de bicicleta. Acho que dá para ver meu filho aqui atrás. Max. Que é muito fácil andar de bicicleta e eu considero que é o jeito mais rápido de ir para um ponto A para um ponto B. Geralmente, quando você busca um endereço e você vê as opções de como chegar lá, invariavelmente a bicicleta vai ser o método mais rápido. Então, para mim, é o método mais prático e barato. Então, é uma coisa que eu faço diariamente. Para mim, em comparação com os outros meios de transporte que também são muito bons aqui na Holanda, para mim a bicicleta é disparado mais fácil, mais prático, porque aqui tem infraestrutura em todas as ruas e eu consigo chegar na porta, né, muito fácil. Então, em comparação com ônibus e metrô, que você ainda tem que andar, faz com que essa última perna seja mais rápida de bicicleta e considero muito seguro, me sinto segura e é a praticidade mesmo. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como que é uma vida na Holanda na bicicleta. Até mais! Como é que nós podemos usar
esse tema dentro da mobilidade urbana? Como é que os governantes podem usar para melhorar a mobilidade urbana? Primeiro, usar a ciência para entender o problema e buscar a solução adequada, né? Vou dar um exemplo para vocês, falar aqui de qualidade do ar, né? O mundo hoje vive uma crise desproporcional, sem proporções comparáveis, de aquecimento global, de gases do efeito estufa, e isso se dá na escala global. Se você pensar bem, 60% aproximadamente das causas dos gases do efeito estufa e do aquecimento global vem da descarga dos automóveis. Quando você olha para o nível local também, há uma série de impactos, né? Quando a gente pensa em termos globais é a mudança climática, mas quando você pensa em termos locais, o material particulado e o dióxido de nitrogênio que é emitido pelas descargas dos automóveis tem um impacto direto na saúde das pessoas, principalmente de crianças. Então, áreas densas com alto fluxo de veículo e que incorporam muita gente caminhando também, são áreas potencialmente de muito risco para a saúde em função dessa poluição. Então, os impactos são muito fortes e a ciência nos ajuda a compreender esses impactos e a partir daí superá-los, né? Como superar? Com uma série de tecnologias. Com inovação na própria política pública, estimulando a mobilidade ativa, usando os recursos tecnológicos para facilitar essa migração para a mobilidade ativa. Posso dar um exemplo para você, bem concreto. Um aplicativo, por exemplo, que Fortaleza tem, que é o Meu Ônibus Fortaleza, que permite que o usuário acompanhe em tempo real a chegada do seu ônibus, é uma facilidade para ele, né? E sendo uma facilidade, estimula as pessoas a usarem o transporte público porque elas conseguem ter previsibilidade. Então, esse é um exemplo claro e simples de como a tecnologia ajuda nesse processo de migração. Porque, fundamentalmente, quanto mais nós possamos assumir modos ativos, eu falo, a caminhada para pequenas distâncias, bicicleta para pequenas e médias distâncias, transporte público, mais sustentável a cidade será. Pegando aqui a sua resposta, os automóveis eles são, na prática, os mais poluentes, né? Que poluem mais e, como a ciência já sabe, prejudica mais. Por que se investe tanto ainda nessa modalidade, Luiz? É uma questão cultural, né? Cultural e econômica também. O desenvolvimento do Brasil nos últimos 60, 50 anos, fundamentalmente ou muito fortemente, teve como uma das suas principais âncoras a indústria automobilística. E do ponto de vista econômico isso é uma cadeia muito forte, do ponto de vista cultural também. Eu, por exemplo, sou de uma geração em que ter um automóvel era um símbolo de status. Eu acho que isso está mudando muito para a juventude, para as novas gerações. Mas essa questão cultural e o peso econômico também, meio que ditou, né, essa cultura do automóvel. Como se combater isso? Apresentando alternativas que funcionem, né? E as alternativas são conhecidas, né? Então você tem uma rede, por exemplo, estimular a bicicleta através de uma rede de ciclofaixas e ciclovias protegidas, seguras, avançar na qualidade do transporte público, investir em calçadas, em áreas que permitam a caminhada, também usar tecnologia para isso. Então, por exemplo, bicicleta elétrica de pedal assistido, isso é uma tendência mundial, isso vai explodir no mundo todo. Nós, inclusive, vamos começar brevemente aqui em Fortaleza um projeto piloto de bicicletas elétricas voltadas especificamente para entregadores, para o pessoal que trabalha com delivery, que é tão importante hoje. Esse pessoal que hoje usa moto, está muitas vezes se arriscando um acidente, porque é muito próxima a relação entre moto e acidente, né? Além disso, tem custos hoje com gasolina tão cara, então se ele faz o mesmo percurso praticamente com esforço mínimo, porque a bicicleta elétrica de pedal assistido, ela alivia muito a carga do peso, né? E com um custo bem menor do que ele faz usando o transporte a combustão e com mais economia. Então, é um exemplo. Aprender com a vivência de outras pessoas pode ser muito enriquecedor e trazer muito conhecimento. O quadro Ponte Aérea sempre traz um especialista com um assunto muito importante para a gente. Vamos ver. Carona Pé surgiu em 2015, né? Eu sou professora, sou pedagoga e eu fazia o trajeto de casa para a escola, né? Da escola onde eu dava aula todos os dias, em São Paulo. E a grande pergunta que me motivou muito a fundar o Carona Pé era por que se todo mundo vai para o mesmo lugar, no mesmo horário, por que a gente não pode ir junto, né? Então, como pedagoga, eu via
né, muitas situações de dentro de sala de aula em que eu precisava promover a socialização, a interação entre os estudantes, né, os movimentos solidários de aprendizado entre um e outro, as trocas. E do muro para fora da escola isso não acontecia, porque no meu trajeto eu via os meus alunos fazendo os mesmos caminhos que eu, né, chegando na escola no mesmo horário que eu, mas a gente não estava se relacionando nem entre a gente, nem com a nossa cidade, era tudo muito isolado. E aí o meu convite foi, olha, né, e se a gente fizesse esse caminho juntos? Né, e quando eu fiz essa pergunta para as famílias e para as crianças e para a própria escola, eu via na possibilidade de ganhar companhia no meu caminho, né, a companhia que eu ia ganhar dos estudantes fazerem esse trajeto junto comigo, era uma possibilidade de, junto deles, enxergar essa cidade, as suas belezas e suas problemáticas, né? E aí foi que eu convidei, comecei a fazer uma articulação entre as famílias da escola e a escola e dizer, olha, eu faço esse trajeto todos os dias, eu já tinha sido professora de muitos alunos, seria dos irmãos, a gente já tinha esse vínculo, né, garantido entre eu e as famílias e a escola. Falei, olha, que tal vocês fazerem esse caminho junto comigo? Eu passo todo dia por aqui e vocês podem ir comigo. E aí, a primeira pessoa que morava na primeira casa, que é a Juliana Levi, a minha sócia hoje no Carona Pé, desde esse primeiro dia, ela falou, muito boa a sua ideia e eu já levo os meus filhos, eu posso levar junto com você. Então, eu e a Juliana, a gente começou a primeira rota do Carona Pé e aí a gente ia passando e pegando todo mundo que morava no caminho, formando aquela grande rota até a gente chegar na escola. E aí, o que a gente viu dessa experiência? Que foi uma experiência muito genuína, muito dos nossos incômodos, que foi dando certo. A gente viu as crianças comprometidas com o horário, comprometidas com seus pares, né? Porque mais do que você implicar a criança, é você implicar ela com o outro, né? Com aquele que é o colega dela. Né? Ela não está atendendo uma regra social, ela está atendendo um combinado que é coletivo dos seus parceiros ali, dos seus amigos. Então a gente via as crianças comprometidas, as rotas acontecendo no horário, as crianças chegando bem na escola, as interações entre as crianças acontecendo com o ambiente da cidade, questionamentos surgindo, as falas aparecendo, os aprendizados acontecendo. Então foi muito rico a gente observando tudo isso. O uso da bicicleta é um negócio fenomenal, porque é bom para o bolso, é bom para a saúde individual, é bom para a saúde coletiva. Você não vai ver uma bicicleta atropelando e matando alguém, mas você vai ver moto e carro fazendo isso todos os dias. Né? E é bom para a cidade, porque quanto mais a cidade tem pessoas na rua, pedalando, caminhando, ela se torna mais vibrante, mais segura, cria senso de pertencimento. E a tecnologia, eu creio que ela pode ser digamos assim, um chamariz, uma isca para que tudo isso funcione. Então, imagina, o cara que hoje roda 100 km por dia fazendo entregas, por exemplo, que é algo que a gente precisa muito e daqui para frente isso vai aumentar cada vez mais. Ele podendo pedalar a sua bike elétrica numa cidade plana como Fortaleza, numa boa rede de ciclofaixas. Então, isso é um ganha-ganha muito importante e aí a tecnologia pode ser esse vetor, né? essa peça que falta para ir propiciando essa mudança que é gradativa. Então isso é uma coisa bem inovadora que a gente pretende fazer brevemente. E nós, já me alongando um pouquinho aqui, a gente também tem um projeto muito legal, que já está rodando na periferia da cidade, ainda em fase de teste, que é o projeto Reciclo, que são triciclos elétricos para catadores, para que eles façam a coleta seletiva, não mais usando aqueles carrinhos, mas usando um triciclo elétrico de pedal assistido. É uma experiência fenomenal. Esse projeto venceu um concurso de ideias na Alemanha e a gente tem uma parceria com o GIZ, que é o Banco Alemão de Fomento, e brevemente a cidade vai ver esses triciclos na cidade toda. Por outro lado, se nós temos os veículos motorizados como os maiores poluentes, a gente já tem a realidade do carro elétrico, né? Qual o papel desse tipo de veículo no futuro da mobilidade urbana, Luiz? Olha, o carro elétrico é uma tendência irreversível. Pouca gente sabe disso, mas no nascedouro da indústria automobilística havia carro elétrico. E havia mais carro elétrico do que carro a combustão. Em um dado momento, por questões específicas da indústria, houve uma migração, né? Mas hoje é uma tendência irreversível. Os países estão cada vez mais estabelecendo incentivos e metas. Boa parte dos países da União Europeia estabelecem aí 2035, 2040 como data limite para não vender mais carro a combustão, somente carros elétricos.
O Brasil vai entrar nisso também, tem que entrar, não tem como, né? Nós já temos aqui um incentivo hoje de IPI, o IPI está zerado, todavia o preço ainda é muito caro. Um carro elétrico no Brasil vai variar de 150 mil a 300 mil reais. Boa parte desse carro, todos praticamente são importados, custos de importação, de frete, embora não tenha imposto, custos de frete. Com a pandemia, a escassez de semicondutores, que são muito usados nos carros elétricos, fez com que o preço crescesse, mas é uma tendência inevitável. Há estimativas que projetam para 2030 alguma coisa como 12% a 20% da nossa frota de carro elétrico. Hoje é em torno de 1%. É inevitável. E no Brasil é melhor ainda esse cenário, porque o carro elétrico, para que ele não seja realmente poluente, é importante que a energia que o abastece também venha de fontes não poluentes. Então, de nada adianta eu abastecer um carro elétrico aqui na minha tomada, mas se a minha energia vem de uma queima de gás, então o Brasil tem uma matriz muito limpa, eólica, solar, então isso realmente é fenomenal. É inevitável, sabe? Eu acho que a questão não é se, é quando isso vai acontecer. Tornar o trânsito mais seguro é um dever de todos nós, sempre com muita informação e conscientização. Tá na hora do quadro, siga essa dica. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Passando aqui novamente para dar essa dica muito interessante para vocês. Essa é voltada para os motoqueiros, basicamente. Dirigir empinando o pneu da moto, né? Dirigir se equilibrando somente sobre um pneu. Isso aí pouca gente sabe, mas é uma infração gravíssima e dá também a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se você for flagrado por algum agente de trânsito dirigindo, empinando o pneu da moto, você vai ter uma multa, infração gravíssima e vai ter a sua CNH suspensa, ou seja, não vai poder dirigir por um período estabelecido. Então, fica ligado, pega essa dica. Para a gente finalizar, o que já tem sido feito em eletromobilidade em Fortaleza, Luiz? Olha, nós começamos com algumas experiências piloto para entender o comportamento. Rapidamente aqui, começamos com o sistema de carros elétricos compartilhados, que é o VAMO. Esse sistema tinha 20 estações, ele está operante ainda. E foi o primeiro sistema da América Latina de carros elétricos compartilhados. E a nossa intenção ali não era mudar a mobilidade, mas testar um conceito. E nesse sentido foi muito bem avaliado. Estamos agora com um projeto de triciclos elétricos, né, testando a ciclomobilidade elétrica, no caso com associações de catadores para coleta seletiva. Brevemente teremos esse projeto piloto também, que é um sistema de compartilhamento de bicicletas elétricas com foco específico nos trabalhadores de delivery, né? E estamos também conversando com a indústria, com os operadores de ônibus, com a concessionária de energia elétrica, com a Enel e com a indústria também, sobre a possibilidade de uma implantação progressiva de ônibus elétricos na frota de Fortaleza. Eu conversei aqui com o Luiz Alberto Saboia, presidente da Fundação City Nova. Luiz, muito obrigado, muito esclarecedor esse papo, viu? Bacana mesmo, seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Fechamos aqui mais uma Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo episódio e eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.